Eu tava te esperando. Eu quero te mostrar de uma vez por todas que um comprador e um vendedor podem ser unidos, podem sim ter uma relação aonde vai além de uma tratativa comercial. O que eu vou te ensinar, ele vai mostrar de uma vez por todas que a leveza na tratativa, desde o início, do processo da venda até o desfecho dela, vai ser leve, onde você e o seu cliente não vão nem perceber que vocês estão em uma tratativa comercial. Então, com o nosso método, você vai perceber que as inseguranças, as ansiedades, as travas que você tem, talvez, de timidez, você vai perder, porque você vai ter método, você vai ter processo para aplicar desde o início da sua relação. Então, grava uma coisa, toda relação bem-sucedida é uma venda convertida. Então, se você é um vendedor já com uma carreira estabelecida, mas não acha que os seus resultados estão bons, ou você está buscando iniciar um negócio comercial, já tem um produto, já tem um serviço, mas não está conseguindo tracionar o seu negócio, eu quero te convidar a assistir essa apresentação e depois eu vou te fazer um convite para que você tenha de fato mais tranquilidade para conseguir aplicar todos os métodos que eu vou te ensinar. Mas quem é a pessoa que está te falando tudo isso? Prazer, eu sou o Bruno, tenho 37 anos e eu vou falar um pouquinho mais de mim. Eu nasci e vivi a minha vida inteira em São Paulo, capital. Agora, depois de casado, eu moro num município perto, né? Moro na Grande São Paulo, moro em Santo André. E se você estiver pensando que eu sempre tive essa veia comercial, você está muito enganado. Eu comecei minha trajetória lá em 2004, então já fazem 20 anos que eu tenho uma carreira profissional. Fiz 3 anos de psicologia e eu tive algumas movimentações na minha carreira e eu tive que sair. Então eu saí, fui morar em Santos primeiramente, por conta da carreira. Apareceu uma oportunidade de trabalho, eu fui morar em Santos e por lá fiquei 1 ano e depois desse 1 ano eu acabei indo morar no Rio de Janeiro. Fiquei por mais 4 anos quase lá no Rio de Janeiro, morando sozinho, não era casado na época, não tinha nada. E então eu me joguei e fui. Morei sozinho lá em repúblicas e tudo mais. Só que com a crise que aconteceu da Lava Jato, eu trabalhava numa grande empreiteira, era chefe de RH de uma grande empreiteira lá no Rio de Janeiro. E com os acontecimentos todos da Lava Jato, acabou vindo um grande desligamento em massa, um monte de projetos que foram perdidos e tudo mais, e acabou que eu também entrei na leva e acabei saindo dessa empreiteira. Aí, em 2015, meados de 2015, que eu fui mordido pelo mosquitinho da venda. Eu não tinha nada de vender, nem nada. Comecei vendendo um commodity, e quem me apresentou o cenário foi o meu irmão. Ele tinha saído de uma grande operadora e estava trabalhando por conta, tinha montado um escritório, e ele me ofereceu uma vaga, um baita desafio. Não tinha muita noção do que era, só que eu sempre tive uma veia de comunicação, de falar com pessoas. Eu sempre gostei muito disso. Gosto muito de falar, gosto muito de me comunicar. Às vezes não me comunico muito bem, minha esposa aqui diz, mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito de estar em contato com pessoas, de estar conversando, de estar falando e tal. Então eu comecei a estruturar um processo, né? Comecei a entender algumas coisas, comecei a enxergar dores que o mercado tinha em relação, né, ao produto que eu vendia. Eu comecei a pegar um pouco dessa veia, comecei a entender que o meu negócio não era vender, e era sim ter relacionamento com o meu cliente, dar um atendimento de excelência para ele. E aí foi quando eu comecei a me destacar, comecei a ter grandes contas na minha carteira, comecei a administrar bastante coisa, e aí eu comecei a pontuar algumas coisas, comecei a desenhar um método que é o que eu vou te mostrar aqui hoje. E desde então eu comecei, eu não deixei de pensar que vender não é uma coisa que você nasce, não é um dom que você nasce. Porque com certeza eu tenho um método que fica muito fácil. Nesse tempo, né, que eu comecei a gostar da coisa, comecei a querer realmente ser vendedor, a fazer isso, se tornar o meu negócio, apareceram outras coisas, eu me juntei com pessoas, fiz sociedade, tenho empresa, tenho um negócio junto hoje com o meu irmão, a gente tem uma empresa, eu trabalho em várias outras frentes também, vendendo produtos diferentes uns dos outros. Então, o que eu quero te mostrar é que você pode sim vender o que você quiser para a pessoa que você quiser. Você tem a ânsia de vender, você depende disso, você depende de vender, você depende da venda. E então você, quando entra numa relação comercial, você pega e já começa a disparar um monte de informação para o seu cliente. Fala do seu produto, fala muito, apresenta, fala mais, apresenta mais um pouco, porque isso você enxerga que você vai entregar alguma coisa de útil para ele. Só que você esquece que do outro lado tem uma pessoa que precisa atender a uma necessidade, atender a uma dor. Ele precisa ser resolvido em algo e é por isso que ele te procurou. Hoje, o cliente, ele tem que saber que ele é muito bom no business dele, ele é muito bom no que ele faz. Se ele está te procurando para alguma coisa, entenda, ele está te procurando para resolver algum problema que ele tenha, que ele não conseguiu resolver de outra forma. Então ele precisa de você para resolver aquele problema dele. Você é o salvador da pátria dele. E você tem que se tratar como salvador da pátria do cara. Então você tem que ser a autoridade.
você tem que mostrar autoridade. E não confunda autoridade com prepotência, porque não é sobre isso que a gente está falando aqui. Os 4 P's da venda são portas que você vai ultrapassar etapa a etapa, depois de aplicar uma por uma. O que eu gostaria de te mostrar? A primeira etapa, que é muito simples. Então, aqui na prática, a gente já pode trazer algumas formas de você iniciar, de você apresentar esse processo. Qual que seria a primeira porta? A porta inicial é a porta da conexão. Você não conhece a pessoa muitas vezes, porque você recebeu um lead, você está prospectando, você está fazendo algum serviço que você não conhece de fato aquela pessoa. Ela ainda não é a sua amiga, ela ainda não tem uma relação contigo, você não conhece ela. Nesse sentido, você tem que fazer a primeira etapa, que é se conectar com essa pessoa. E como que eu me conecto com pessoas? Conversando. Eu preciso ter diálogo, eu preciso trazer perguntas abertas, do universo aberto. Que a pessoa, quando ela for me responder, quando o cliente ele vai me responder, ele pensa que, pô, eu preciso responder alguma coisa, eu não posso responder só sim ou não. Então você tem que fazer perguntas abertas, você tem que trazer elementos que façam o seu cliente discorrer sobre algum assunto, falar sobre algo. Por mais que você às vezes queira ser direto, você pode até ser direto, mas tem que fazer uma pergunta aberta. Então, por exemplo, o cara me chama que ele quer, ele tá com um problema na equipe comercial dele, ele precisa fazer um vendedor ou uma equipe inteira vender mais. Tá. O seu cliente, me fala então, por favor, como hoje você faz o processo inicial de todo vendedor que começa na sua empresa? Eu fico quieto. Porque se eu faço qualquer fechamento aqui, eu falo, você faz um treinamento, você aplica alguma prova, você faz alguma coisa, o cara vai falar, sim, eu faço isso. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele me descreva o que ele está fazendo. Por quê? Ele vai me descrever, eu vou pensando elementos que eu vou trazer a necessidade dele, a consciência, e depois eu vou apresentar a solução para esses problemas que eu trouxe à consciência. Entende como é que é? Então não adianta nada eu iniciar uma negociação e já partir para querer falar de preço, querer falar de valores, querer falar de qualquer coisa. E aí, feito isso, né, eu fiz isso, perguntei, tive elementos que vão me dar base e bagagem para eu trazer a consciência, para eu trazer a necessidade dele, trazer o problema latente, trazer o impacto. Essas perguntas são todas na primeira porta. A primeira porta é a conexão. Eu tenho que trazer esses elementos. Depois que eu tiver vários elementos, não preciso ter um só não. Provavelmente nessa resposta que o seu cliente te der, ele vai falar muito e tem algumas coisas que vão ou ser repetidas ou que vai ser muito mais latente. E aí essa dor mais forte que ele tem que você vai se apegar. Não vai esquecer das outras, mas essa é a mais forte que você vai se apegar. E aí a gente vai para a segunda porta. Com esses elementos, você vai ter uma relação leve, como eu disse. Você vai ter uma negociação tranquila, você vai ter base para poder confrontar o seu cliente. Quantas vezes você confrontou o seu cliente essa semana? Quantas vezes? Você confronta o seu cliente? Você precisa confrontar. O cliente, ele precisa sair da zona de conforto dele. Se você entrar sempre como um gatinho na negociação, uma tratativa comercial que seja, você sempre vai ficar com um resultado medíocre, porque você nunca vai evoluir para um próximo nível, onde você vai mostrar que você é autoridade. E com esse e-book que eu estou te oferecendo, eu tenho certeza que você vai, de forma simples, rápida e totalmente online, conseguir estudar e conseguir aplicar de forma clara todos os 4 P's da venda. Se você ainda se pergunta, mas eu acho que eu não consigo, esse produto não é para mim, eu já tentei um monte de curso para vender, eu já tentei um monte de coisa e eu não consigo, é porque você ainda não conhecia um método, um processo que traz elementos de diálogo, conversa, para que você tenha mais leveza na sua negociação. Em todas as equipes que hoje eu treinei ao longo da minha carreira, e lá se vão 8, 9 anos, eu sempre apliquei. E eu sempre tive pessoas que já eram vendedores com o método, ficaram muito mais vendedores de alta performance, e pessoas também que eram primeiro emprego, ou pessoas que não tinham nenhum tipo de experiência com a venda, também identificaram que era um método muito mais fácil de aprendizado e um método muito mais vantajoso para que inseguranças, travas, medos, ansiedades não ocorressem na hora da venda e do fechamento. E da mesma forma que eu faço com todas as equipes, seja presencial, nas minhas empresas, ou online, como eu já tenho feito com várias outras pessoas, eu quero acompanhar de perto a sua jornada, eu quero acompanhar a sua evolução. É por isso que você adquirindo o nosso método, você entrará automaticamente para a nossa comunidade, onde você vai conseguir ter experiências que são reais, e pessoas que também já passaram pelo mesmo procedimento, pelo mesmo processo que você, e hoje estão conseguindo resultados admiráveis. E se tudo que eu te apresentei fizer sentido até aqui, e você quiser fazer parte da turma que, com métodos e processos, consegue alavancar suas vendas, eu quero pedir para que você clique no botão abaixo. Receba agora mesmo todo o material
disponível para você começar a vender mais ainda hoje. E mais, eu sei que por lei você tem direito a 7 dias de garantia, mas eu quero te dar um pouco mais, eu quero te dar 10 dias. Dessa forma, você vai entender que o meu compromisso contigo é real. Eu sei do potencial que eu tô te entregando. E se você realmente perceber que não faz sentido esse material, que não faz sentido as aulas que você vai ter acesso, não faz sentido a comunidade, pode pedir reembolso. Eu vou te reembolsar. Mas eu também quero fazer um combinado contigo, que se você ler, se você estudar, se você aplicar todo o material que você vai receber e conseguir melhorar seus resultados, eu quero contar com o seu feedback, porque isso vai cada vez mais fortalecer a minha comunidade também. Venha para Engage, vem fazer parte. Te espero na comunidade ainda hoje.